Você já se perguntou por que a graça não nos dá licença para continuar no pecado ou ignorar a lei divina e a prática de boas obras? No estudo de hoje, nós vamos analisar que diferença a graça de Deus pode fazer na vida de quem a aceita. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando uma nova semana. Privilégio poder estar junto com você para estudarmos a Palavra de Deus nesta temporada, estudando junto com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. É a nossa série de estudos, o Código da Fé, um estudo diferenciado, onde você vai fazer ali um nivelamento de quanto você conhece a Palavra de Deus, a Bíblia, de temas que são mais interessantes para você, e você vai ter um estudo personalizado, preparado por nossa instrutora bíblica virtual, nossa inteligência artificial, que é a Esperança. Conteúdo bíblico para que você cresça no conhecimento da palavra. Mas como é que você vai estudar com a Esperança? Simples, é através do WhatsApp, aí com o seu celular. É só você mandar uma mensagem para a Esperança, assim, ó, Código da Fé. E aí você vai receber direto as perguntas para você fazer o nivelamento, para escolher os temas e receber de forma personalizada esse estudo. Vamos lá, vamos anotar o número da Esperança, você já tem aí no seu celular? Já tem? Ainda não? Então vamos lá. 12982000062. 12982000062. Mande agora um recadinho pelo WhatsApp para a Esperança. É só colocar o Código da Fé. E aí você recebe direto o estudo, vai estudar com a gente e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje. Quero convidar você a ter aí a sua Bíblia e acompanhar junto com a gente. Nós vamos continuar desenvolvendo o tema que nós começamos na semana passada, quando nós começamos a entender qual é o processo que acontece na nossa vida quando nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, esse processo de mudança, que nós somos agora salvos pela graça, não pelos méritos, mas aonde vão entrar as obras? Como entender a graça? É o que a gente vai conversar ao longo dessa semana. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Estamos iniciando mais uma semana de estudos aqui no programa Escola Bíblica. E eu quero pedir uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Alguns assistem o programa, estudam a Bíblia, recebem as nossas revistas, estudam através da Esperança, mas alguns talvez estão iniciando, estão aprendendo, estão chegando aqui pela primeira vez. Pai, inspira, nos dê iluminação a todos nós para entendermos a Bíblia e olharmos para a palavra, para a Bíblia como a Tua palavra. E quando o Senhor fala, o Senhor deseja que a nossa vida seja uma vida melhor, que a gente tenha um ouvido atento para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Quando a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando para a gente. E talvez eu estou falando para você e você seja incrédulo em relação a isso. Talvez você em algum momento até já acreditou nisso, mas eu quero te desafiar. Abra seu coração e você vai descobrir que a Bíblia tem mensagens especiais. E a grande mensagem da Bíblia é uma mensagem de salvação.
Eu vou para a tela como uma forma didática, nossa temporada O Código da Fé, estudando com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual. E durante essa semana, nossa lição número 3, como vamos viver a fé. Nós já estudamos o que é a fé, estudamos a necessidade desta entrega, de confiar inteiramente no Senhor. Mas como nós vamos viver a partir do momento que nós aceitamos o Senhor? E nós vamos voltar mais uma vez ao livro de Romanos. Na carta de Paulo aos cristãos em Roma, ele explica que todos pecaram. Nós vimos isso na semana passada. Estão condenados à morte, mas Deus oferece salvação e vida eterna por meio da fé em Jesus. Nós vimos na semana passada que Paulo vai escrever na sua carta, vai colocar todos com a mesma necessidade de salvação. Não há distinção entre judeus e gregos, judeus e aqueles que são chamados de gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. Todos são pecadores, não há nenhuma vantagem quando nós estamos falando em termos de salvação, porque o grande objetivo do Senhor é salvar todas as pessoas em todos os momentos. É isso que Paulo vai colocar na primeira parte, e a gente viu isso, como eu mencionei na semana passada. Seu objetivo é ensinar que a graça de Deus nos transforma e nos capacita a viver como pessoas libertas da escravidão do pecado. E agora eu me torno um servo do Senhor. Rapidamente, para a gente entender a carta de Paulo aos cristãos em Roma, e eu falei isso na semana passada, a gente tem vários aspectos que ele vai discutir, mas só um pequeno resumo da estrutura do livro. Dos capítulos 1 a 3, todos estão debaixo do pecado, tanto judeus quanto gentios, e todos carecem da graça do Senhor, ele vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23. Os capítulos 4 e 5, a justificação é pela fé e não pelas obras, ou seja, esse pagamento, essa libertação vem através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e pela fé que eu tenho naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu faço. No capítulo 6 de Romanos, se encontra o centro argumentativo da carta e responde à objeção lógica. Se somos salvos pela graça, então nós podemos continuar pecando? E alguns acabam contestando Paulo, achando que quanto maior o pecado que eu cometo, maior é a manifestação da glória do Senhor para me salvar. Então, eu vou continuar como pecador. E Paulo vai dizer que não é sobre isso. Quando Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele está dizendo que não existe nenhum pecado, nenhum erro cometido que o Senhor não possa salvar, que o Senhor não possa perdoar. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de continuar uma vida de sucessivo pecado. Não é sobre isso. Vamos na sequência. E agora a gente vai analisar o capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 6, e a gente vai ler alguns versos aqui. Que diremos então? Paulo segue a mesma estrutura das perguntas, né? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou seja, o meu eu, a minha vontade de fazer do jeito que eu queria, isso foi crucificado com o Senhor, ele vai dizer na sequência. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vou continuar pecando para que a graça do Senhor seja maior? Não, eu não vou continuar, porque eu já morri para o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. E a gente vai ver na sequência que eu sempre farei duas escolhas. Ou eu estarei servindo ao Senhor, ou eu serei um prisioneiro do pecado, servindo ao pecado. E aí a gente volta ao assunto que a gente já trabalhou aqui no início dessa temporada. Minha identidade verdadeira se dá quando eu estou ligado ao Senhor. Quando o Senhor é que direciona a minha vida, à medida que eu me submeto a Ele. Paulo explica que graça
não é licença para o pecado, mas é libertação dele. Dá para entender quando a gente usa aqui a expressão graça não é licença para o pecado? Ou seja, eu não tenho nenhum compromisso com o Senhor e agora eu vou continuar pecando? Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que graça é a libertação que eu vou ter do pecado. Olha como ele vai argumentar, a partir do verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós, ele está falando daquele que morreu para uma nova vida, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vocês ignoram isso? Ele vai usar aqui a ilustração do batismo, prática comum. O indivíduo que declarava-se agora ser um seguidor de Jesus, e isso acontece na sua conversão, na sua entrega, né? Conversão é uma expressão usada no meio religioso, no meio cristão, que dá a ideia, né, que fala sobre a mudança de rumo. Eu ia nessa direção, como um indivíduo sendo controlado pelo pecado, e agora eu mudei de direção. Eu saí daquele caminho. Por quê? Porque eu entendi quais são os propósitos do Senhor. Agora eu estou indo em outra direção. Antes eu servia o pecado, os meus desejos, minha vontade. E agora eu sigo ao Senhor. Isso se dá, essa transformação, na conversão. E o batismo é o ato público desta declaração. O indivíduo era afundado, a palavra originalmente, batismo, significa afundar na água. E quando o indivíduo afundava na água, ele estava nascendo para uma nova vida. Paulo vai usar esta ilustração. Olha aqui, vamos lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte pelo batismo. Ou seja, quem que morreu ali? Morreu a velha pessoa. Vou usar aqui, o velho Gilmar morreu ali. E agora ele vai andar em novidade de vida. Ele vai viver um novo momento. Ele vai sair das águas para ser uma nova pessoa. E isso acontece quando ele entrega a vida para o Senhor Jesus. Essa é a ilustração de Paulo. E ele não vai ser mais controlado pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor. O batismo sinaliza que nós aceitamos a morte de Jesus e a salvação que ela representa para os pecadores. Então é esta ilustração que Paulo está dizendo. Isso acontece com todos aqueles que declaram ser de Jesus. E essa é uma declaração pública, mas acontece interiormente. Dá para compreender? Começa uma mudança de pensamento, uma renovação do pensamento. Olha o que diz o verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, morri, não vou ficar do mesmo jeito. Porque agora eu vou ter um outro direcionamento. O Senhor é que me dá. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Vou tentar exemplificar. Todos nós temos tendências pecaminosas. Vontade para fazer o que é errado. Todos nós. Você consegue perceber seus desejos pecaminosos? Eu poderia usar aqui, você não se segura, por exemplo, você fala mal das pessoas. Essa é uma tendência pecaminosa. Isso é um pecado, é um ato pecaminoso. Mas agora você conheceu o Senhor Jesus, você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E você sabe que você não se segura, você fala mal dos outros. Né? Mas agora você entregou a vida para o Senhor Jesus. E você o seu corpo, sua tendência pecaminosa, foi crucificado na cruz. Você morreu, assim como Cristo morreu. Paulo vai dizer que isso acontece, essa demonstração pública, através do batismo. Você morreu
E assim morreu sua natureza pecaminosa e agora está nascendo uma nova vida. Uma nova, você não está mais controlado pelos seus desejos. Uma nova pessoa está surgindo ali. Mas definitivamente, a sua tendência está lá. Ela está lá. Mas agora você tem o Espírito para te controlar. Definitivamente nós seremos libertos das nossas tendências pecaminosas quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós tivermos a vida transformada. Até lá nós teremos as lutas. Mas o indivíduo que nasceu em Cristo, ele não tem mais isso naturalmente. Agora o Espírito diz no seu ouvido. Entende? Não fala mal. Não, você é de Jesus agora. A gente vai estudar isso amanhã, que para que isso aconteça, essa transformação, eu preciso permanecer ligado em Jesus Cristo o tempo inteiro. Eu preciso, senão não há transformação. Eu não venço pelos meus próprios esforços. A minha decisão, o meu papel é dizer, Senhor, quero ficar perto de você, de Ti, Senhor, por favor, me liberta desse desejo pecaminoso. E se eu estou falando com você nessa hora, que tem claramente suas tendências pecaminosas, entregue isso para o Senhor. Se eu estou falando para você que acha que não tem, cai diante do Senhor. Porque quando você tiver caído diante do Senhor, o Senhor vai mostrar coisas na sua vida que você precisa perceber. E talvez estou falando para você que é um cristão. É um cristão, tem esse hábito e não percebe. Porque não está conectado ao Senhor, não permanece nele. Porque só quando eu permaneço nele é que há verdadeira transformação. Porque agora você não é mais escravo do pecado, agora é o Espírito que te liberta. Pois quem morreu está justificado do pecado. Houve a libertação, o pagamento, porque Cristo morreu. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Então não é só entregar a vida, mas é viver agora essa novidade de vida. Dá para entender? Todo dia, toda hora. Eu vou dizer uma coisa, de coração aqui, ó. Se existe um grupo de pessoas no mundo que deveria ser o testemunho de transformação, de lucidez, de bom trato, de idoneidade, chamam-se cristãos. É para a gente pensar. Porque às vezes nós não estamos testemunhando de quem é Jesus, porque nós não estamos deixando Jesus fazer a obra na nossa vida. Que obra é essa? Obra de transformação. Eu tenho que olhar para mim. O de ontem, o Gilmar de ontem, não pode ser o mesmo de hoje. E o de amanhã não pode ser o mesmo de hoje. Tem que haver uma mudança. Tem que ser perceptível que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando na minha vida. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, porque ele está liberto. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu por pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Agora o indivíduo está vivendo para servir ao Senhor. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Fica claro isso? Só para, mais uma vez, ratificar isso, né? Deixar mais claro. Não são minhas tendências pecaminosas que estão me dominando. É o Senhor Jesus, porque eu estou vivendo para Ele agora. Eu não sou mais controlado. Mas talvez eu estou falando para você que diz assim, pastor, mas isso é difícil. É difícil essa mudança. Eu erro, eu caio. Mas você percebe que isso não é mais uma coisa natural? Que este é um processo de mudança que está acontecendo? Antes você não tinha percepção. E esta queda, este erro,
não é para trazer sobre nós uma culpa de a gente continuar sendo escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Se eu erro, essa culpa vem, eu digo, Senhor, me perdoa. E que eu quero continuar neste caminho. E eu quero andar neste caminho. Continua realizando essa obra de mudança. Talvez eu estou falando para você que pode me contar sua história do que o Senhor já fez na sua vida. Eu sempre falo isso, né? Ao longo do meu ministério, eu tenho conhecido pessoas. E um dia conheci uma pessoa que me disse, pastor, hoje eu vou contar para você a minha história. E o que o Senhor fez por mim. Como o Senhor me libertou. Queridos, é impressionante. É impressionante o poder de transformação que pode existir naquele indivíduo que entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não permitam, entreguem-se, busquem ao Senhor, digam, Senhor, realiza a transformação. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Entregue-se totalmente para que o Senhor guie, que o Senhor dirija. Ofereçam, diz Paulo, a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Senhor, eu me entrego totalmente, os meus pensamentos, a minha vida, e eu quero ser uma manifestação de mudança, de transformação que Jesus fez. Não existe parcialidade. Entende quando eu digo parcialidade? Isso aqui, Senhor, isso aqui sim, isso aqui eu vou entregar para o Senhor. Não, mas os meus gostos, esse gosto que eu tenho aqui, Senhor, eu gosto de beber de vez em quando um pouquinho, né? Assim, socialmente, alguns usam essa expressão. Esse gosto eu ainda não entrego. E aí eu começo até a arrumar justificativas. Quando é bom para mim, eu não entrego. Eu entrego. Agora, quando mexe com o meu gosto, aí não. Isso não. E aí eu começo a arrumar textos para tentar justificar aquela minha escolha. Ou começo até a acusar os outros. Mas a igreja é assim, a igreja é um lugar de gente imperfeita. É sim, é um lugar de gente imperfeita. Mas aqui nós estamos falando da sua e da minha entrega pessoal. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês se vocês fizerem uma entrega total. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque a lei apontava para o caminho errado. Agora eu não estou precisando que a lei me aponte o caminho errado. Agora eu estou debaixo da graça. Mas a gente vai perceber que há um compromisso com a lei. Quando o Senhor está dizendo aqui, você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, não significa que Ele não tem um compromisso de vida. Pelo contrário, é que Ele não faz isso para ter mérito. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Olha o que Ele está dizendo. Não! Entende que Ele está enfatizando o compromisso? A graça não neutraliza a luta contra o pecado, mas dá poder sobrenatural para eu resistir. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então, agora eu posso continuar pecando? Não vou obedecer à lei? Não, de modo nenhum. Eu agora sou servo do Senhor e por isso que eu vou obedecer. Ou sou servo do pecado, sou escravo do pecado. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Eu só quero sublinhar aqui, vocês vieram obedecer de coração.
Antes vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês não estão obedecendo para conquistar nada. Vocês estão obedecendo de coração, porque vocês entenderam o amor do Senhor Jesus. A gente gostaria que os nossos filhos nos obedecessem por amor, de coração. Está aqui, ó, sabe? Está aqui no íntimo. Assim como Deus deseja que nós o obedeçamos de coração. Está no nosso íntimo. Não é uma obrigação, mas é de coração. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Antes vocês ofereciam as paixões, ao pecado, agora ofereçam ao Senhor Jesus. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonhavam. Se envergonham melhor, porque o fim delas é morte. Dá para entender o que Paulo está dizendo? Antes vocês viviam uma vida que hoje vocês se envergonham. Mas agora não. Agora vocês estão libertos do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês colhem para a santificação, para uma vida que vai amadurecendo e sendo transformada. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça. O pecado paga com morte. Deus concede vida eterna, porque Ele pagou. Queridos, viver a fé envolve não se deixar dominar pelo pecado. Viver a fé significa entender que cada escolha revela quem a gente serve, ao pecado ou a Deus. Viver a fé não significa apenas afirmar que a gente crê, mas agir como alguém que foi transformado pelo poder da graça e do amor de Deus. Você quer viver pela fé? Ter a certeza de que seus pecados foram perdoados e agora você está num processo de transformação, de mudança, que você agora é do Senhor? Eu quero. Esse é um processo que dura a vida. É a vida. É o processo de uma vida inteira, mas que acontece todo dia, quando eu me entrego ao Senhor de novo e de novo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Queremos nos entregar a Ti, a gente tem tanta coisa para mudar. Nos dê consciência dos nossos equívocos, dos nossos erros, que a gente seja humilde, que a gente confesse o pecado e que haja transformação, que o sobrenatural aconteça e que isso seja perceptível, começando com aqueles que estão mais perto de nós. Eu clamo por isso, meu Deus. Que todos nós entreguemos agora a vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estarmos juntos. A gente se vê amanhã em mais uma Escola Bíblica.